Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olha, vamos dar início à nossa capacitação hoje do Projeto Boleiras Alagoanas. O nosso tema de hoje, ingredientes, equipamentos, embalagem e rotulagem, né? Nosso objetivo é trazer o conhecimento, um conceito de todos esses itens, tá? Nós separamos esse nosso encontro em 3 momentos, certo? Nosso primeiro momento foi a visita a algumas boleiras, né, que fomos visitar e conhecer a sua produção e o processo. E o segundo momento, hoje, é a nossa capacitação com a apresentação do conteúdo e discussão com vocês desse conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, tá? Nosso terceiro momento, amanhã, certo? Nós vamos fazer uma dinâmica para reconhecimento dos sabores dos bolos produzidos por vocês, padronização da porção dos ingredientes e padronização do tamanho das porções. Então, inicialmente, obrigada a quem nos recebeu em casa hoje, tá? Gostaria de agradecer, compartilhar suas experiências de vida, né, e de trabalho conosco. E hoje vamos começar a compartilhar conhecimento e tornar esse momento muito produtivo, tá? Novamente, estamos aqui para aprendermos juntas, esperamos ajudá-los. Então, o nosso primeiro tópico de hoje é falar sobre os ingredientes, né? Na produção de bolo, como qualquer outro produto alimentício, vocês utilizam os seus ingredientes. Nós pegamos uma definição, o que é que significa ingrediente? Elemento que entra numa composição, num preparo ou numa mistura que é o bolo. Então, no processamento de bolo, vocês vão observar que vocês utilizam alguns ingredientes desses aqui, outros vocês vão compartilhar conosco, né? Quais são os ingredientes que vocês também utilizam, tá? E aqui nós listamos alguns: farinha de trigo, ovo, açúcar, leite de coco, certo? Leite de coco incluindo o coco que vocês mesmo liquidificam e obtêm, tá? Sal, gordura. Dentre a gordura, margarina, manteiga, óleo de coco, banha, tá? E a massapuba. O nosso objetivo hoje, nós vamos trabalhar sobre os ingredientes da produção de bolos, mais especificamente, vamos focar um pouco na produção do bolo de massapuba, que é uma referência muito cultural de vocês aqui, né? O pé de moleque, o bolo de massapuba, tá? Então, desses ingredientes que nós listamos aqui, qual é o nosso objetivo agora, né? Para que vocês realizem, nós vamos fazer uma dinâmica, que é que eu quero que vocês façam. Nós preparamos uma tabelinha para que vocês nos digam quais são os ingredientes que vocês utilizam no bolo de massapuba. A gente sabe que cada um tem a sua receita, a sua formulação de família, né? Que veio da avó, da mãe. E eu queria que vocês nos dissessem quais são que vocês usam. O que é que vocês estão observando nessa tabelinha? Um lado estão os ingredientes, o outro a quantidade. Eu listei alguns ingredientes: açúcar, leite de vaca, leite de coco, ovo, farinha de trigo, massapuba, a gordura, que aqui vocês vão me dizer o que vocês usam. Uso margarina, uso manteiga, uso óleo, fermento químico. Certo? E aqui ao lado, vocês estão vendo a quantidade, a medida que vocês utilizam, certo? Para que a gente possa começar a conversar um pouquinho sobre isso. Nosso objetivo é que vocês sejam, no finalzinho da nossa aula de hoje, da nossa conversa, nós vamos voltar essa tabelinha para que vocês entendam qual era o nosso objetivo, tá? Então vamos lá, retomando os ingredientes, o que é que nós vamos fazer agora? Você vai conversar sobre cada ingrediente, qual é a função de cada ingrediente no bolo, tá? A gente sabe que vocês fazem outros tipos de bolos também, né? Além do bolo de massapuba, que eu solicitei para vocês, além do pé de moleque. E vocês vão observar que cada bolo tem uma característica, né? Cada bolo vocês usam alguns ingredientes, outros bolos vocês substituem, não utilizam, utilizam farinha, outros não. E assim, vocês percebem então. O que é que a gente vai entender agora? É muito interessante a gente conhecer um pouco dos ingredientes, qual é a função de cada ingrediente que a gente utiliza numa produção de qualquer alimento. De vocês é o bolo, né? Então vamos lá entender um pouquinho. E algumas informações novas que a gente precisa conversar um pouco. Olha só, o que é que a gente tem da farinha de trigo? Vamos trabalhar primeiro com ela. É o principal ingrediente quando a gente está falando de bolo, né? Ela que dá estrutura para o bolo de vocês. Então, eu preciso utilizar a farinha de trigo porque é ela que vai
trazer todos os outros ingredientes para que a gente faça uma mistura e a gente consiga ter aquele bolo com estrutura. Aí eu vou levantar um questionamento para vocês. O bolo de massa puba, vocês utilizam farinha de trigo? Sim. Sim. Alguns sim, outros não. Aí o que é que a gente vai discutir hoje? Precisa usar a farinha de trigo? Será que a gente pode fazer o bolo sem farinha de trigo? Até dá para fazer, mas não fica tão bonito quanto... Não fica firme, estruturado, né? Ele fica um pouco mais amolecido, né? A característica. Depende, né? Vamos ver as características, justamente. Ela falou que não fica tão bonito. A questão é agora, em termos de sabor, qual é a diferença? Fica saboroso, para mim fica ótimo. Como assim? Mas não fica exatamente o gosto da massa puba. Fica, você tem que aprender a dosar, não vai colocar Mas muita sempre farinha de não- trigo. Você fazendo ele só Não com essa fica. botando a farinha de trigo, não fica não. A questão assim, não é discordar de vocês do jeito que vocês fazem. É Isso. justamente a gente questionar se realmente é necessário, porque isso gera custos para vocês. Também. Isso. Aumenta os custos. Quanto mais ingredientes diferentes, maior vai ser o custo da receita, não vai? E, de repente, para a gente ter o mesmo bolo. A questão é essa. Em Então, relação- a gente tem que pensar Isso. dessa forma também. Também. Em relação ao sabor, vocês percebem uma diferença? Vocês acham que o bolo... Nem diferença nenhuma, né? Ela pontuou que mascara. Mascara, massa puba, né? Massa puba. Mas alguém... Alguém... Na verdade, não, Eu mesmo não faço não. Não coloco não a farinha de trigo no bolo de massa puba. Nem de Certo. pé de moleque, nem... exatamente. Se Eu coloca- aprendi assim. Exatamente, se colocar na hora que degustar, já sente a diferença. Não é? Sente não, Paulo. Oh, minha filha, eu faço. A gente- um gosto do outro, mulher. Agora a gente vai descobrir, vamos tentar, vamos descobrir tudo isso. Vamos descobrir? Exatamente. Bora lá? A gente vai descobrir Eu tudo amanhã eu vou isso. trazer 2 bolos. Um que vai levar farinha de trigo na massa puba e o outro não. Eu quero ver se você vai descobrir. Bora. E aí? Eu quero Você ver. quer saber se eu vou descobrir qual é o que... Qual é o que tem qual é o farinha que de tem trigo? e o que não tem, né? Gente. Então, cara, eu A quero... questão não é entre vocês, porque vocês não vão ficar degustando um o bolo do outro no sentido de comprar. A gente tem que pensar, lá, o meu cliente, que eu vou vender na feira, será que ele vai Vai perceber. sentir a diferença se tem farinha ou se não tem farinha? Será que eu estou deixando... O uma- cliente, A gente tem que pensar no nosso cliente. depende do cliente. Porque lá nós temos 2 tipos de cliente. Não sei se vocês sabem, mas nós na feira, eu não vendo na feira, eu vendo na rua. Mas mesmo que ser feira. Olha, pode ter certeza. Se você não tiver certeza agora, futuramente você vai ter. Olha, 2 tipos de cliente. Vou dizer, aquele cliente que compra, que já conhece desde os avós, e o cliente que está comprando agora que não já vem de família. Entendeu? Tá entendendo? Eu digo isso porque hoje eu presenciei uma cliente, filha de uma cliente minha que veio me comprar e disse, mas eu me lembro, você tem beiju? Eu disse, tem não. Eu disse, mas eu vou trazer beiju, só é porque eu me lembro do tempo da minha avó, da minha mãe lá no interior. Quer dizer, e tem aqueles que compram que estão comprando, como é que é e tal. Entendeu? Então existe isso, tem o cliente que entende e o que não entende. E acha bom, gostoso o bolo e compra. E fica comprando. Isso aí. Entendeu? Eu comecei a vender pé de moleque na feira da Capoeira, tinha 8 anos de idade. Até hoje, tem aqui a Lúcia de prova, que o melhor bolo que tinha lá, a minha mãe era a primeira a vender, ajudava a vender o dela, da irmã dela, de todo mundo. Mas a minha mãe dizia, não, é o meu, é o da menina. Sei. Porque não adiantava ela dizer, esse é meu, que todo mundo ia saber. É. Mas dizia logo, é o da Lúcia, é o da Maria, Isso. é o da Dona Nica. Cada pessoa tem um sabor diferente. É Mas isso a aí. gente toda Agora. vida usou o trigo. Agora vamos continuar aqui para aprender um pouquinho, né? Sobre a importância, o que tem as vantagens e desvantagens da gente usar o glúten. Certo. O que é o glúten? Gente, olha só. A farinha de trigo tem umas proteínas, são substâncias que fazem parte, certo?
e que elas formam o que a gente chama de glúten. Sabe o que é o glúten? Glúten, sabe quando a gente faz pão? Fez o pão, aí o pão cresce. Aí o pão cresce e retém ar dentro. O pão está lá, cresceu. Quem faz esse pão conseguir crescer e ficar grande, aerado, é o glúten. O que é que esse glúten faz? Olha só. Para que ele seja formado dentro da farinha, a gente precisa de duas coisas. Ele está lá na farinha de trigo, branca, em pó, que vocês estão vendo. Para que eu consiga formar esse glúten, eu preciso de água. A água pode ser água, ou leite de coco, que tem um líquido dentro, uma água. E uma força. O que é a força? Pode ser vocês batendo na mão, com a colher, num liquidificador, numa batedeira. Quando a gente faz isso, a gente forma o glúten. E o que é que ele faz? Né? O que é que ele vai fazer no bolo de vocês, quando a gente usa farinha de trigo? Olha só. O objetivo dele é formar uma estrutura. No pão é maravilhoso, porque a gente sova o pão. Vai fazer pão caseiro? Sova o pão, sova o pão. Quanto mais vocês estão sovando aquele pão, o pão vai ficar mais bonito, aquele pão cresce e não fica aquele pão murcho. Quer dizer que eu consegui manter a estrutura daquele glúten. Só que no bolo isso não é bom. Quando a gente tem, e dependendo como a gente faz esse bolo. O que é que acontece? O glúten, ele é uma estrutura, uma forma de teia, só para que vocês vejam o que é, sabe? Só para a gente saber o que é dentro. Ele faz uma estrutura daquela forma. E essa estrutura consegue prender as bolhas de ar que ficam dentro da mistura. Quando você faz um bolo e coloca no forno, ele não cresce, né? E vocês colocam fermento em alguns, né? Então, está produzindo bolinhas de ar ali dentro que faz o bolo crescer. O que é que acontece? Muito glúten, ele não é desejável no preparo de bolo. Por quê? Quando a gente tem muito glúten no bolo, a gente deixa o bolo duro, emborrachado. Então, o que é que fala? Quando a gente vai fazer o bolo, bater o bolo com farinha de trigo, né? Que é o que vocês utilizam. Bater o bolo com muito tempo, bater o bolo na batedeira, ficar mexendo muito naquele bolo e batendo, pode tornar o seu bolo mais duro e emborrachado, porque ele vai formar essa estrutura. E o bolo, a gente quer que ele seja macio, leve, né? Umedecido. Então, quando a gente usa a farinha de trigo no bolo, a gente sabe como vocês fazem um bolo. Vocês estão misturando e você sabe o momento de parar. Quando a gente fica batendo demais ou mexendo muito o bolo, bateu mais que o necessário, o bolo pode ficar, como a gente conhece, solado, né? Duro, emborrachado. Né? Dependendo, vocês falam solado aqui, né? A gente fala solado, o bolo solou. Às vezes pode ser porque eu mexeu demais naquela massa, bati demais aquela massa com farinha de trigo e o bolo pode ficar duro após o assamento, após vocês colocarem no forno. E se for com farinha de trigo, é? É, se for com farinha de trigo. A massa puba. Não acontece. A mandioca não tem glúten. A massa puba que vocês utilizam não tem glúten. Entendeu? E então a gente não tem esse problema caso a gente utilize só a massa puba. A outra questão que a gente deve levar em consideração quando a gente fala da adição da farinha de trigo nas receitas é que existem pessoas que não podem consumir farinha de trigo, nem produtos derivados de farinha de trigo. Você já deve ter ouvido falar na intolerância ao glúten ou em alergias relacionadas com o glúten, ou até mesmo em algumas doenças que não são nenhuma dessas duas, nem alergia, nem intolerância, mas que as pessoas pioram dos sintomas pelo consumo do glúten, como quem sofre de dores articulares. Então, os nutricionistas, eles indicam que essas pessoas retirem da dieta, retirem da sua alimentação qualquer produto. Então, essas pessoas não consomem pão com farinha, só um pão especial que vai utilizar outro tipo de farinha, por exemplo, uma farinha de arroz, uma farinha de coco, uma farinha de aveia, certo? A gente já existe uma grande diversidade de outros tipos de farinha além da farinha de trigo. Então, essa questão deve ser levada em consideração por vocês também, porque além de diminuir o custo do ingrediente, diminui as chances
tecnológicas, vamos dizer, que tecnológicas eu estou botando aqui, mas é do preparo dá errado, pelo fato que a Camila acabou de explicar, de solar, do bolo sair do ponto. E, além de tudo, vocês conseguem vender para pessoas que têm essa limitação alimentar. E é uma grande quantidade, gente. Vocês devem ter pessoas que perguntam, vai farinha de trigo nesse bolo? Tem gente que pergunta, vai ovo no bolo? A gente já vai chegar na questão do ovo também. Por quê? Justamente por essa questão alimentar. Então, é interessante. Eu vou dar o meu exemplo. É sempre bom a gente dar o nosso exemplo, né? Do que ficar falando de outras pessoas. Mas o meu exemplo, eu tenho fibromialgia, uma doença relacionada com dor. O que é? Não é indicado eu comer nada com trigo. Então eu procuro sempre produtos que não tem. Eu como muito bolo de macaxeira. Por quê? Não vai. No bolo de macaxeira, pelo menos feito lá em casa, não vai. Farinha de trigo. Eu como pão de queijo é feito com polvilho. Então, tudo isso. Então, a gente deve ter essa visão também para poder vender para uma população maior, né? Porque a pessoa, às vezes, ela não fala que eu vou comprar porque tem glúten. Ela simplesmente não compra. Porque essa questão, assim, e ninguém vai perguntar também para você. Tem ou não? Não, tem cliente que Uma não macaxeira leva farinha de trigo. No seu? Leva. A minha receita não leva. O lá de casa não leva. Mas cada um faz. Trouxe aí um de macaxeira, mas não tem farinha de trigo, não usa. Cada um faz de um jeito, mas é importante. Ninguém vai perguntar também, tem glúten para vocês. Vão perguntar se tem a farinha. Agora vocês já têm esse conhecimento, que é o glúten que faz parte da composição da farinha, que pode dar todos esses probleminhas, certo? Eu perguntei, alguém aqui tem algum problema para comer farinha de trigo? De vocês? Alguém da família? E da família. Ou, de repente, vocês nem sabem, pode ter algum sintoma. Diarreia, prisão de ventre crônica, distensão abdominal, aftas, vômitos, dor abdominal, dermatite, aquelas manchinhas na pele, depressão, desnutrição e déficit de crescimento, anemia, fadiga crônica, emagrecimento e falta de apetite, baixa estatura, crianças que não desenvolvem e que tem algum problema, né, gastrointestinal, irritabilidade, osteoporose, manchas nos dentes, esterilidade, abortos repetitivos, doenças neurológicas. Então isso daqui é sintoma pra caramba, mas é bom a gente saber, porque às vezes pessoas próximas podem ter algum sintoma e estar relacionado com a alimentação, né? E isso é mais comum do que a gente imagina. Vamos dar seguimento, né? O que é que eu quero que vocês entendam? Vamos falar só para finalizar sobre o glúten. É um assunto novo, né? Às vezes é uma coisa que a gente ainda não... A gente percebe que algumas pessoas evitam alguns produtos com farinha de trigo. Elas perguntam, elas evitam. Não é certo e nem errado. Eu estou usando com farinha, não uso com farinha. O meu bolo com farinha não está certo. Não é isso. Cada um faz o seu bolo. Mas é interessante, como a Daniele falou, que a gente precisa saber que eu posso atingir outro público, né? Aquele que não quer consumir o bolo com a farinha ou não pode, né? Então, vamos lá, o ovo. Qual é a função do ovo no bolo, né? Eu observei que a maioria utiliza, né? Todo mundo utiliza ovo no bolo de massapuba. Aqui, a principal função do ovo no bolo é dar estrutura que o meu bolo cresça, né? Que eu consiga crescer. Por isso que muitas vezes na fabricação do bolo, vocês batem o açúcar com a manteiga também, né? Antes vai começar a produção. A firmeza da massa e ele é responsável por misturar ingredientes e dar liga. O que é que significa isso? Tem também, gente, dentro do ovo, o que a gente chama de lecitina, um nome difícil. É uma substância que ela facilita a mistura da gordura com outros ingredientes dentro do bolo, tá? Então, a gente chama isso aqui de emulsificante natural. Mas qual é o objetivo disso? É facilitar que eu consiga misturar os ingredientes no bolo, certo? Uma restrição, só para que vocês conheçam, também existem pessoas que têm alergia ao ovo. O que é que acontece? Possivelmente, algumas pessoas, elas têm
reações alérgicas ao ovo, né? Elas não podem consumir. Como tem pessoas que têm reação alérgica ao glúten, tem relação alérgica, como vocês vão ver que a gente vai falar do leite, tá? Mas muitas vezes é um ingrediente que solicitam, né? Seus clientes vão solicitar, olha, eu prefiro o meu bolo sem ovo, porque possivelmente eles só podem consumir o bolo sem o ovo, né? Mesmo que mude a sua característica. O açúcar, né, que vocês acabaram de falar sobre ele, olha só. Além, né, desse ingrediente, eu acho que é um segundo ingrediente principal na fabricação dos bolos, qualquer um, né? Ele é importante para adoçar, dar cor, dourar, né? O bolo com açúcar, quando você bota para assar, o bolo fica com uma cor diferente, né? Dá crocância, reter a umidade da maciez. O que é isso? Fica um bolo macio, úmido, né? Não fica um bolo seco quando a gente utiliza mais açúcar, né? E decorar e fazer o bolo crescer, né? Aí eu pergunto para vocês, pode falar. Fazer o bolo, o açúcar faz o bolo crescer? Não, ele auxilia durante o processo dele. Qual é, eu imagino que você... Na verdade, o que a gente tem num bolo quando a gente está fazendo um bolo? Quando a gente está fazendo um bolo, a gente está fazendo um experimento químico. Se vocês pensarem dessa forma, vocês também conseguem ver com mais clareza. A gente está botando vários ingredientes que eles vão se misturar e eles vão, como se fosse reagir. Eles vão, cada um vai interferir na ação do outro. Por isso que a gente diz que é importante aqui no sentido de crescer, porque ele vai contribuir. Não é só se eu botar o açúcar, o bolo vai crescer. Mas em conjunto com esses outros ingredientes, vai dar a reação que é o nosso produto, que é o bolo. Então é como se fosse um experimento químico que vocês fazem todo dia lá na casa de vocês, na cozinha de vocês. Uma coisa que a gente fala do açúcar, sabe o que acontece num bolo? Quando vocês vão fazer o bolo, vocês fazem assim, vocês pegam a manteiga e o açúcar e batem, não é? Essa mistura da manteiga ou a margarina, né, que vocês utilizam, de bater a gordura, que é a manteiga ou a margarina, com o açúcar, já é um dos fatores que auxilia que esse bolo cresça. Então é muito importante bater o açúcar e a manteiga na produção do bolo. Fazer essa mistura primeiro e depois a gente vai adicionando os outros ingredientes. Isso facilita muito também. Olha, aqui a gente queria mostrar para vocês que existem vários tipos de açúcares, vários. Eu vou só citar para vocês pela coloração aqui. A gente tem um açúcar que chama açúcar mascavo. Ele é um açúcar natural, né? Ele traz um açúcar bruto, ele não passa por nenhum processo, né, de refinamento, de conservante, mas ele traz uma característica, ele traz um sabor muito pronunciado, um sabor de melado, de cana, né? Então tudo que a gente usa o açúcar mascavo, ele vai trazer esse sabor de mel, né, de melado. É o açúcar mais, vamos dizer, que lembra a origem dele, realmente, que veio da cana. É aquele que tu bota na boca e tu sente, não, realmente isso daqui é um produto de cana. Outros açúcares, o açúcar refinado, o açúcar demerara. O açúcar demerara é aquele açúcar com a coloração, né? Aquele açúcar cristal que vocês vão observar aqui. Então a gente tem o açúcar demerara e esse açúcar que vocês utilizam aqui, o açúcar cristal, tá? Aí vocês podem estar perguntando, mas eu vou utilizar esses açúcares? Não, mas é interessante que vocês conheçam. A partir do momento que a gente tem todos esses ingredientes, quando a gente fala de bolo, né? A gente tem açúcar cristal, o açúcar de confeiteiro, que é muito utilizado para fazer a cobertura, glacê. Não utilizamos para fazer o bolo, Esse aqui, tá? não sei se vocês já viram, já trabalharam com ele, mas ele parece um talco, de tão fininho, né? Então, ele, na hora de fazer a mistura, ele se dissolve, fica homogêneo muito rápido. Sendo que o cristal, ó, demora, tem que bater bastante para ele homogeneizar bem. E nós temos ainda o açúcar de coco. Ele tem um nome que a gente chama assim, que ele tem um baixo índice glicêmico. O que acontece? A gente come esse açúcar e ele não vai direto para o nosso organismo rapidamente. Ele vai um pouco mais lentamente. Então, para pessoas que têm algum problema de consumo de açúcar, é bom. Tá? Substitui o açúcar convencional, o açúcar que vocês têm. Para diabéticos, vamos dizer, pessoas que têm problemas com açúcar, assim, e se fosse escolher um tipo de açúcar mais natural, seria o açúcar de coco. Tem o açúcar de coco. O açúcar de coco. Esse aí eu não mascavo, não me dou. Não. Aumenta mais minha glicose.
Qualquer açúcar aumenta a glicose, dona Maria. Qualquer açúcar. Não, mas aumenta mesmo. Eu uso aquele com estévia. Ah, daí é adoçante. A senhora usa adoçante, sim. Qual é a diferença que vocês observam quando vocês tiram o açúcar do bolo? O que acontece com o bolo? Como é que eles ficam? Sabe, ele não fica fofinho, não. E passar, até passar, a pessoa olha, demora mais e ainda a pessoa abre assim para olhar, ele não tá amarelinho. Fica ressecado. Ele não fica amarelinho, fica meio ressecado e branco, As pessoas que pedem para fazer bolo sem açúcar, aí acontece, eles pedem, repara só, eles pedem, aí uma vez, 2, 3, 4, aí já começa a não querer mais. Então não adianta. Porque ele vai ter um gosto de cuscuz um pouco. Ele não é muito bom mesmo. Ele não é muito bom Ele mesmo. tem um Agora, gosto de cuscuz. ele não é muito bom mesmo. Agora, eu pelo menos, graças a Deus, tenho me dado bem, na minha verdade, porque quando eu aprendi a fazer o pé de moleque, a minha mãe colocava de 3 kg de massa, colocava 1 kg de açúcar. Eu agora coloco meio quilo. Aí quer dizer, uma redução bastante, 50%, aí os clientes têm achado bom, que não sente o sabor do açúcar muito doce, sente mais o sabor da massa e o gosto do bolo. Olha, e o ingrediente seguinte são os líquidos, olha só. Leite de coco, suco, água, qualquer um, dependendo do bolo que vocês estiverem produzindo, né? Então, o objetivo de vocês utilizarem um líquido, qualquer um desses, vai fornecer umidade, o que deixar o bolo macio, úmido. E é o que a gente precisa entender. Quanto mais líquido eu tenho na receita, mais úmido o bolo ficará. O que é que vocês observam quando vocês utilizam uma quantidade a mais do leite de coco, uma quantidade a mais do leite de vaca? Quando eu coloco assim a mais, o leite de coco a mais, que fica a massa bem molinha, aí ele fica muito, fica macento, fica diferente do normal de quando eu coloco. Ele fica mole demais. Não, ele não se desmancha, mas ele fica muito mole, ele fica diferente. Não cresce. Aí eu prefiro sempre manter sempre a mesma quantidade que eu uso normal. Até por causa da fermentação, né? Para vocês, o que é melhor utilizar? Vocês utilizam na receita de vocês? Do coco é o melhor. Leite do coco. O coco é o melhor. Não usa leite, não, só de vaca e nada. Olha, é que a gente queria trazer para vocês, né? O leite, a gente tem duas opções, o leite de vaca, o leite de coco. Quando a gente tem aqui o leite de vaca, só para que a gente fale um pouquinho, ele é um alimento muito rico, né? Em proteína. Proteína é o que faz com que a gente mantenha o nosso corpo forte, estruturado, né? E cálcio. Aí muita gente fala, precisa tomar leite para não ter osteoporose, para não ter doença, né? Nos ossos. Mas o que é que eu quero falar para vocês? Só o que cada produto desse tem, olha. A gente precisa ter cuidado, como vocês já falaram, que cada um desses líquidos pode causar uma reação diferente na mistura, né? Cada ingrediente. Então, nós precisamos observar ao tentar substituir. Aí chega o Jair, eu não quero mais utilizar o leite de coco, eu vou utilizar o leite de gado, de vaca, eu não tenho leite de coco hoje. Mas a gente vai entender que se eu substituir, eu vou ter uma modificação naquele bolo, na receita de vocês, tá? O que é que é interessante que vocês entendam? Se algum cliente pergunta, vocês usam o leite de vaca tradicional? Vocês, se a maioria, os que utilizam, o que não utilizam, né? O que não utiliza o leite de coco, ele é um tipo de produto que pessoas que têm essa intolerância, que não podem consumir o leite, que traz uma certa diarreia, um mal-estar, eles podem consumir esse bolo que ele está sem o leite de vaca, né? O bolo que tem o leite de coco, ele não vai trazer consequências para essas pessoas, tá? Com relação ao óleo de coco.
é que a minha mãe faz o óleo de coco. Eu cresci vendo ela fazendo. Então, como é que ela faz? Bate o coco com a quantidade pouca de água, depois vai coar, depois que coa, e aí vai tirar o bagaço, ela pega e leva para a geladeira. Quando leva para a geladeira, vai acontecer a separação, como a professora colocou. Vai ficar um tablete extenso, tipo um pedacinho de sabão, né? A nata em cima e o líquido. Aí ela pega esse tablete, leva para o fogo e deixa lá no foguinho baixo. Aí, com isso, ele vai separar e vai virar o olhinho. É só isso. Eu aprendi assim. É dessa forma. E a gente comia mais aquele queimadinho com farinha. É uma delícia. Então, são coisas diferentes. Eu estou usando o leite de coco como um líquido para fazer o bolo. Aí eu posso usar o leite de coco ou leite de vaca, né? Quando eu vou utilizar a gordura, aí eu posso substituir a minha margarina pelo óleo de coco, pela manteiga, por exemplo. Que não coloca só o óleo. Isso. Aí eu posso utilizar... O óleo Isso. Então eu posso utilizar, eu posso substituir. Eu posso fazer o bolo sem o leite de vaca e uso o leite de coco. E no mesmo bolo eu posso tirar a margarina e colocar o óleo de coco ou a manteiga. Tá? Então a gente pode fazer essa substituição. Nós não chegamos ainda, a gente vai chegar na gordura para falar. Tem um cliente que não come margarina, só come manteiga. Sim, muita gente. Porque ela tem alergia. Nós vamos chegar nesse ponto também, da margarina. Agora, vocês usam muito leite de vaca? Assim, é costume usar leite de vaca nos bolos? Não, eu Tradicional de farinha. Só se for pronta. Mas se botar também no liquidificado, assim, como você está dizendo, o leite de coco serve. Serve também. Serve sim. Tá. Pronto, o sal, gente. Quando a gente faz o bolo, o objetivo de utilizar o sal é realçar o sabor. A gente realça o sabor daquele bolo. Só uma pitadinha. Ajuda, aquela pitadinha, né? Ajuda na conservação daquele bolo ter um prazo de validade maior, que ele dure mais, né? Para que vocês possam vender. Quando a gente fala, no caso dos doces, por exemplo, o bolo, o sal ajuda a tornar o doce mais presente. Ele realça o sabor. A gente às vezes imagina que vai botar o sal, mas o sal ele entra como um contraponto para que a gente consiga realçar o sabor do doce. Realçar o sabor daquele bolo. Aí nós vamos entrar agora nesse assunto que é a gordura, né? Que a gente começou a falar um pouquinho. Nós temos diversos tipos de gordura, né? Vou separar aqui, eu chamei de gordura para que vocês entendam tanto o óleo líquido, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de coco, tá? E a gordura também como a manteiga, a margarina, a banha, que são diversos tipos de gordura, tá? A gente sempre utiliza sabendo que quanto mais gordura eu estou colocando nesse bolo, eu vou ter um bolo macio, um bolo molhadinho, como vocês falam, um bolo úmido, né? Que ele não está ressecado, e uma sensação mais, a palavra, harmoniosa. Quando a gente está comendo, a sensação de ser um bolo gostoso, que a gente consegue, não sente ele ressecado. Mas a gente tem uma informação aqui para vocês, que a gente veio agora conversando um pouquinho. Olha só, essa margarina que a gente tem, que a gente utiliza muito ainda no processamento de bolos, quando for no próximo ano, 2023, a Anvisa é um órgão regulador, né, que regula toda a venda de alimentos, tá? Ela, a partir do ano 2023, ela vai proibir o uso de algumas gorduras na produção de alimentos, tá? E essa gordura que está aqui, o nome gordura trans, é uma gordura que ela traz alguns danos à saúde do consumidor, e esse órgão regulador, ele vai proibir o uso de gordura trans. E onde é que a gente encontra muita gordura trans? Na margarina, né? Então, aí, nesse momento, se a gente pensa em comercializar esse bolo para outros locais, produzir e comercializar esses bolos,
a gente precisa pensar também em uma sugestão que a gente possa substituir a margarina por outros tipos de gordura, certo? Aí vamos falar um pouquinho, só para que vocês entendam por que esse órgão, né, do governo, ele está regulamentando, pedindo que a gente retire essa gordura dos alimentos produzidos no país, tá? O governo, né, a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? E se chegou a essa conclusão da retirada desse tipo de gordura de uma grande variedade de alimentos que são muito consumidos, que uma maneira de diminuir a quantidade de pessoas adoecendo é justamente regulamentar o que essas pessoas podem consumir em termos de ingredientes. Como eu vou falar? Isso daí é um papel do governo, tá? O governo, ele tem um papel, ele tem que cuidar da educação do povo, ele tem que cuidar da saúde do povo, ele tem que cuidar da alimentação do povo. Tudo isso o governo deve fazer e existe um órgão que vai regulamentar, que vai estar por trás de tudo isso. Então, se chegou a essa conclusão através desses estudos. O que esse tipo de gordura pode fazer? Para quem tem problema de coração, é bom? Não. Quem tem problema de pressão alta? Também não. Então, o que acontece? As pessoas ficam doentes e vão parar lá no SUS, não é isso? Para evitar que isso aconteça, a gente tem que melhorar o que essas pessoas estão ingerindo, comendo, tá bom? Então, se a gente melhorar a alimentação das pessoas, elas vão adoecer menos, tá? Então, só para que vocês entendam, margarina é um produto mais barato do que a manteiga? É um produto mais barato que a manteiga. Só que essa questão da saúde, ela é importantíssima. A gente tem que pensar nisso quando a gente for consumir. E como tudo que o governo faz, ele dá um tempo, esse tempo vai acabar. Janeiro de 2023 não vai poder mais produzir produtos com gordura, com a presença dessa gordura. Ou seja, na margarina não vai poder mais ter essa gordura. Tá certo? Não vai existir margarina ou vai ter a margarina? A indústria de alimentos vai fazer alguma modificação para tirar esse tipo de gordura dos produtos, tá certo? E isso é muito bom para nós consumidores. É muito bom. E no caso de vocês, a gente já conversando, a gente já conseguiu uma segunda opção, né? Para vocês testarem, para verem o que acham, o que vai acontecer, que é o óleo de coco. Depois a gente vai entrar em termos de custos, né, Camila, para ver essa relação, mas existe uma opção para vocês. Então, a gordura trans, ela reduz os níveis do bom colesterol, são aquele colesterol que serve, né, para manutenção das nossas funções, que é o HDL, e protege o coração e aumenta os níveis do mau colesterol. Todo mundo sabe que um dos exames de sangue que a gente faz e que se dá um colesterol alto é um sintoma que a gente deve ter mais cuidado com o que a gente está comendo, não é isso? Esse mau colesterol, ele pode causar o entupimento dos vasos sanguíneos, certo? Então são esses problemas de saúde que são os mais comuns da população. O consumo excessivo está diretamente relacionado com o aumento dessas doenças que eu falei para vocês. Cardiovasculares, que são do coração e dos vasos, doenças como derrame, infarto, dentre outras doenças. A gordura trans não é essencial para o organismo e não oferece nenhum tipo de benefício à saúde. Ou seja, a gente consome, a gente faz bolos, a gente utiliza muitas vezes na cozinha de casa, mas em termos de benefício, ela não traz nenhum, tá certo? Muito diferente do que a gente falou em relação ao leite. O leite, a gente sabe que ele é um produto altamente proteico, que é super indicado, que todo mundo precisa, principalmente nossas crianças. É muito diferente do consumo de gorduras. Gorduras a gente pode realmente retirar da alimentação que não vai fazer falta. Esse tipo de gordura, principalmente a gordura trans. Posso? Pode. Então, a pergunta, né? Se vocês fizeram agora, vai ter ainda a margarina, né? O que acontece? Vocês já produzem um bolo, a produção do bolo, né? Já se produz um bolo com margarina há muito tempo. É um custo mais baixo, né? Se a gente for comparar
manteiga, for comparar óleo de coco, realmente é um custo mais baixo. Mas a gente pode tentar alternativas quando for necessário substituir em um determinado momento. Vamos tentar substituir a margarina por uma manteiga ou por um óleo de coco que vocês trouxeram, né? Essa que pode fazer. Então, a gente vai precisar ter essa informação, né? Não é agora, não posso mais produzir meu bolo com a minha margarina amanhã, não. A gente precisa ter uma informação que vai acontecer numa projeção futura, que não vai poder mais produzir o bolo com a margarina. Então, vou fazer bolo para comercializar, vou começar a comercializar em outros locais, vou levar para outro local e essa margarina vai precisar ser substituída. E o que é interessante nesse momento? A gente ter as informações, testar, ver como é que fica, para que a gente chegue em uma formulação que a gente consiga, e um custo, né, que eu acho que eu preciso, um custo que a gente consiga produzir um bolo sem a margarina, tá? Que pode também trazer um bolo com outro sabor, pode conseguir vender esse bolo para outras pessoas também, porque a gente vai conseguir ter um bolo sem essa gordura, tá? Mas é uma informação que é muito importante que a gente precisa trazer para vocês, que não é para assustar, né? Tá todo mundo assim, meu Deus, eu vou precisar tirar a margarina do meu bolo. Essa aqui tá só na cabeça. Tipo assim, Jesus, né? Meu Deus do céu. Pode falar? Pode. Pode. Tirando a margarina, tirando o leite e o óleo de coco, vai resolver? Vai ficar, o consumidor vai entender o mesmo gosto? Então, exatamente, a gente não tem que fazer, a gente não sabe. O objetivo é, a gente não precisa tirar o leite. Ó, eu quero que vocês entendam. Todas essas informações que a gente está trazendo é um conhecimento, uma troca que vocês estão me trazendo também. Olha, eu uso assim, eu faço óleo de coco, que eu achei extraordinário poder fazer o óleo de coco, né? Assim, dessa maneira. A gente tem vários ingredientes no bolo e nós não precisamos tirar os ingredientes do bolo. A gente não precisa mudar a formulação de vocês, de forma alguma. A gente precisa, eu tenho leite convencional, eu uso o meu leite convencional de vaca, ok, uso leite de vaca. Algumas usam leite de coco, não quero substituir, não é um momento de substituir, mudar a formulação de vocês. É que vocês entendam que vocês podem utilizar de outras formas, se vocês quiserem, né? O óleo, a gordura é uma coisa que a gente ficou conversando para trazer isso para vocês, porque isso vai acontecer, né? Olha, lá vai chegar um momento que a gente não vai poder utilizar a margarina no bolo se eu quiser comercializar em outros locais. Com relação à gordura, como as professoras colocaram, perfeito, divino, existem vários tipos de gordura. E com relação à margarina, o que é que vem acontecendo? A indústria ela não quer perder. Então, eles vêm fazendo a substituição de determinadas ingredientes que contém lá na formulação. Então, eles vêm substituindo essa gordura trans pelo óleo de girassol, pela gordura de palma. Então, hoje, tem várias marcas de margarinas que não contêm gordura trans, tá? Então, assim, a importância de pensar em substituir em algum momento ou, de repente, fazer um pé de moleque, um bolo de massapuba utilizando o óleo de coco, isso não vai quebrar o produto. Ah, não, vou fazer só esse. Não, vocês vão ter outras opções, tá? Inclusive, isso tem um leque bem grande, tá? Hoje tem a gordura de palma também, que está sendo bem utilizada. Enfim, a diferença é que vocês vão poder ter outros itens, outros produtos. Então, um pé de moleque com leite, que contém lactose, né, que é o leite de vaca, e um pé de moleque que não contém gordura trans e contém uma gordura saudável, que é a gordura do coco, tá? O consumidor, as pessoas que por enquanto não é muito turista que consome o bolo de vocês, né? É mais a população do lugar que já acostumou com esse jeito de vocês fazerem os bolos, né? Então aí entra com o óleo de coco, eles vão talvez achar estranho, é um bolo diferente. Mas aí tem duas coisas, né? Primeiro,
O turista, a maior parte do turista, eu posso dizer isso assim, eu não tenho estatística disso, mas posso dizer isso até com uma certa certeza, gosta de produtos sem margarina. Está todo mundo correndo da margarina. Então, se para o turista você tem um produto com margarina e outro produto com óleo de coco, ele vai comer o produto do óleo de coco, sabendo que o gosto pode ser diferente, mas ele vai nele, né? Agora, também localmente vai ver que com o tempo, né, explicando para as pessoas, fala, o benefício que traz um óleo de coco, ele é bem mais saudável do que com margarina. E aí, isso aí é uma conversa que vai ao longo do tempo, né? Mas só assim, porque esses bolos da gente já corre geral, né? Ele já corre geral, né? Esses bolos já andam longe. Já vem de muito longe, ele anda longe, né? E muita gente conhece. É isso que eu quero entender, né? A substituição, uma possível substituição dessa margarina, vou pegar pela margarina primeiro, tá? Vamos focar na margarina, né? Como a Helena falou muito bem. Existe margarina sem gordura trans, mas ela tem um custo mais alto, né? Então a gente tem a margarina sem a gordura trans já no mercado, mas ela tem um custo mais alto. Então, se a gente quiser utilizar, eu posso tirar a margarina e vamos tentar ver se... Aí você já vamos testar, né? A gente precisa testar, fazer, provar, né? Vamos testar. Se eu colocar o óleo de coco, se eu colocar o óleo de palma, se eu colocar a manteiga, né? E a gente vê o que é que eu consigo, qual o melhor resultado que eu tenho com esses produtos, tá? Realmente é um desafio para a comunidade, como a comunidade aqui está acostumada com esse produto, com a margarina. Tá? Mas pensando, vamos precisar vender esse bolo para o turista. A gente quer ampliar, vamos começar a vender para outras pessoas, vamos começar a ampliar um pouco esse bolo, esse produto que tem uma característica tão cultural, tão regional, e não é modificar a característica do bolo de vocês de forma alguma, porque aí deixava de ser o bolo de Massapuba, o pé de moleque, de coqueiro seco, de Santa Luzia. É que a gente consiga adequar de uma forma que vocês consigam ampliar, né? Então, da mesma forma, só complementando o que a Helena falou, eu posso ter o meu bolo tradicional, com o leite de vaca, com a lactose, com o glúten, com a farinha de trigo, a gente brinca, eu tenho um bolo tradicional, mas eu posso também ter o bolo sem essa gordura, né? Eu posso ter o bolo sem a farinha de trigo. Pensando em 2 pontos, na saúde e no custo também. A gente precisa pensar, o meu bolo vai sair num custo mais baixo se eu tentar fazer algumas substituições. E esse bolo ele vai atender a uma regra, né, que vai ser colocada para que eu possa comercializar para outras pessoas que além da comunidade, para que eu possa vender um pouco mais em uma projeção um pouquinho mais para frente. Pensando na ampliação de mercado para o turista, por exemplo. Então, um dos objetivos do projeto também é esse, que vocês possam ampliar o mercado que vocês estão trabalhando. Então, assim, pensar nessa coisa do como é que vai mudar o sabor, para o cliente de vocês hoje, ótimo, tem que pensar mesmo, porque a Camila está falando, tem que testar. Agora, para o turista, pensa que turista é bicho besta, no bom sentido, não estou falando no mau sentido. Ele quer provar coisa nova, então você não vai ter esse problema de mudança de sabor. Como é que eu vou mudar uma coisa que eu não conheço? Turista vive de desejo. Tá aqui quem conhece do tema. Você falou antes que o ovo, ele tem um certo papel de emulsificador, emulsificante, de uma gordura. Então, uma primeira pergunta é, o ovo poderia ser aumentado na receita a ponto de proporcionar o papel da gordura, mas não em substituição completa? Uma pergunta. Segunda pergunta, é possível, para não acentuar tanto o sabor inicialmente aí na substituição completa pelo óleo de coco, eu misturar tipos diferentes de gorduras, né, de fontes diferentes, mas sem ser a trans, para que o sabor não fique tão diferente e ao mesmo tempo eu tenha o mesmo perfil de textura, né, de umidade, é isso. Vamos, a primeira pergunta. A questão do ovo. O ovo, a gente tem a gema e a clara, né?
Quem vai fazer esse papel é a gema, que tem a gordura, né? Eu posso, como a gente fala, é como se fosse uma formulação de um bolo, né, alimentos, né? É como se fosse uma magia, né? São reações que acontecem ali junto. Para que eu possa, eu sempre digo, quando eu escuto isso, eu digo, a gente pode tudo, a gente precisa testar. Então, eu posso aumentar a quantidade do ovo, mas eu preciso também mexer nos outros, mas a gente pode. Outra coisa, pode substituir parcialmente? Pode. Aí a gente está falando muito do óleo de coco, mas ele não é uma obrigatoriedade. Por quê? Eu posso substituir parcialmente, utilizar a margarina e a manteiga, um pouco da margarina, eu posso misturar, eu posso sim utilizar o óleo de coco, parcialmente substituir com a gordura sólida que a gente já tem lá, como a margarina. E estamos falando muito do óleo de coco, mas na parte de formulação, vocês vão perceber que o sabor do óleo de coco ele é mais evidente, né? Forte o óleo de coco. Ele é uma sugestão, mas que pode ser também substituído pela manteiga, que pode ser substituído pelo óleo de palma, né? No bolo, o que é que a gente entende? Olha, o bolo que já leva coco, que já leva já leva leite de coco, se a gente bota o óleo de coco, né? Pode ser que gere aí a gente pode gerar um sabor, mas pode ser que o óleo de coco não seja tão positivo, mas a manteiga pode ser que seja positiva, o óleo de palma pode ser que seja positivo. Nós nos disponibilizamos totalmente nesse trabalho com vocês, que para nós, que a gente trabalha com isso, para mim e para vocês deve ser também encantador, né? A gente vamos só substituir ali aquela gordura, vamos colocar a manteiga e, claro, olha, sempre em comparação, o que eu quero dizer para vocês é custo, né? Porque a gente precisa ter um custo para que vocês façam um bolo e vocês consigam vendê-los, né? Vender o preço maior. Para outro público também, né? A gente tem que pensar assim, como o Rodolfo falou, a gente tem a possibilidade do turismo. Esse público, ele pode pagar um preço justo pelo produto. Imagina, a gente vai ter um congresso, né, que vai vir muitos turistas de fora aqui em Alagoas, e nesse congresso o pessoal, as rendeiras ali, o pessoal que faz filé, é muito divulgado o trabalho deles nesse tipo de congresso, que tem muitos turistas. Então tem filé para vender, assim, aqueles conjuntos, né, de mesa, os centros de mesa, tudo isso tem para vender e o pessoal valoriza muito. Eu sou gaúcha, eu moro aqui em Maceió há 13 anos e eu sei bem também, que nem o Rodolfo falou, do que a gente está falando. O turista, ele valoriza muito. Tudo que é do Nordeste, da cultura, pode ser tanto material, como no caso da renda, ou imaterial, que é o caso de vocês, que vem de família, que é uma tradição. Então isso é muito valorizado. O pessoal chega em Recife e quer provar o bolo de rolo. Vai chegar em Maceió e já vai ficar com aquela ideia. Não, eu tenho que provar o pé de moleque, eu tenho que provar o bolo de macaxeira. Certo? Então vamos imaginar, vocês têm aí a marca, né, Boleiros de Alagoas, já tem tudo bem bonitinho. Imagina vocês com os bolos embalados, tudo bonitinho, ali com o adesivo, né, com a data de fabricação, e isso sendo vendido e promovendo, né, esse trabalho de vocês num congresso como esse, assim como o pessoal promove as rendas e tudo. Seria fantástico, não seria? Então, tudo que a gente está falando aqui e a gente está trocando esse conhecimento com vocês é nesse sentido, é para promover, para alavancar, né? Para pensar longe, para pensar lá na frente. Claro que vão continuar vendendo para a comunidade de vocês, vão continuar vendendo na feira, mas também vão poder abrir o horizonte. De repente, vocês vão estar vendendo lá na Pajuçara, lá no artesanato da Pajuçara. Então, lá na Pajuçara, no artesanato da Pajuçara, vão estar aceitando encomendas para esses eventos. Então,
a gente tem que pensar assim, para isso a gente precisa só desses ajustezinhos, assim, desses testes, Testar né? o bolo. Testar os produtos, que vai dar certo. Força de trabalho todo mundo tem, né? A primeira fábrica de margarina no mundo apareceu na Holanda em 1870. 100 anos depois é que apareceu no Brasil uma fábrica que começou a vender margarina, em 1970, na década de 70, tem 50 anos isso, né? Então, dona Carminha, pensando na sua avó, né? Porque 50 anos atrás, pensando aí na sua avó, como é que eles faziam bolo? Né? O que usavam? Porque não tinha margarina. Mas tinha manteiga. Tinha banha de porco também, mas só que a minha mãe fazia com manteiga, porque como ela vendia em Rio Largo, aí lá o povo, né? E não existia liquidificador, que a gente era muito pobrezinha. Ela raspava o coco, depois ela dava uma mornada com a água quente, na gamela, ela fazia isso para poder espremer no pano de prato, para poder fazer. O sumo do coco era para fazer o pé de moleque. Era o sumo, ela não botava nem o coco, era o sumo. E aquele bolo durava 15 dias, na palha da banana. E às vezes aquelas latas de doce, que o pessoal dava ela lavava e guardava e fazia ali também. Não tinha como. Queria falar um pouco sobre o que você falou agora sobre a questão da venda para o turista, a descoberta do turista. Como eu trabalho nessa área há muito tempo e participo de feiras nacionais e internacionais há muito tempo, então o quão é importante essa questão do bolo ser trabalhado de uma forma, né, higiênica, na forma concreta, de acordo com os ingredientes que vocês estão falando aí, seguros, para que a gente possa isso mostrar ao turista. Então, hoje em dia a gente não tem como levar esse bolo para fora do estado. Porque primeiro ele não tem a certificação, né? Para que a gente possa levar aqui isso nas feiras é primordial. A gente quer apresentar o certificado de qualidade do produto. Então a gente não tem embalagem, não tem a qualidade da certificação. Então é muito importante que tudo isso aconteça, né, gradativamente, para que a gente chegue até lá. Porque se falar, mas o turista não vai querer comer essa coisa que a gente come, sim. Tudo que a gente leva para a feira que diz que isso aqui é um produto nordestino, todo mundo quer provar. As cocadas de Massagueira, por exemplo, de Marechal Deodoro. Eu já trabalhei 5 anos lá em Marechal Deodoro como secretária também. E na época o Sebrae participou com a gente da capacitação, onde hoje o produto já pode ser comercializado lá fora, porque ele já tem a certificação. Então a gente leva as cocadinhas tudo embalada, de uma forma bem original, né, do Nordeste, com cordinhas, bem bonito mesmo, com o tag dizendo da onde que ela é, o telefone de contato para você ter, e às vezes até um pouco da receita, que também vem no cardzinho. Então isso é muito importante que a gente chegue a esse produto final, para que a gente possa levar. Eu, por exemplo, como participo de várias feiras, que levo os produtos de coqueiro seco, como de toda a região do Litoral Sul que eu participo, a gente leva todos os produtos para o pessoal, todo mundo vem experimentar. Gente, o que é isso? Então a gente está sempre lá, a gente leva boleiros que futuramente a gente leva o pessoal das cocadas para lá explicar um pouco o que é aquilo. Que ingrediente que ele utilizou ali naquele momento para poder aquele gosto, aquele sabor diferente, né? Da tapioquinha, do que o pessoal leva beiju, leva cocada, leva rapadura, todos os produtos do litoral onde a gente trabalha, onde a gente participa das feiras, eles levam e tem a certificação, tanto bebida quanto comida. Então é importante, gente, que isso tudo seja feito, que vocês participem realmente desse projeto, com o intuito de lá na frente a gente pegar esse produto e ter um produto final, realmente, para que a gente possa utilizar e levar para as feiras, onde a gente possa mostrar 1 dia, 2 dias, 3 dias na feira e não perca a sua qualidade. Eu não vejo a hora de pegar o produto de vocês e levar ele para a feira e dizer, isso aqui é o bolo feito em coqueiro seco, e que vocês podem degustar com produtos saudáveis e com segurança. Todos nós, né, temos nossas famílias, né, filhos, netos, e essas gerações mais novas, né, estão vindo com uma consciência diferente, né, tanto ambiental quanto da própria saúde, né, do que é bom para o ambiente, para o ser humano, para a comunidade. Então eles vão vir mais exigentes. E se eles quiserem seguir essa carreira, né, e perpetuar esse bolo alagoano, né, estado afora, eles vão querer
se alinhar a essa tendência, né, da saúde, do que é permitido, do que realmente faz bem para todos e para o ambiente. Então, eu acho que se a gente quiser pensar nos nossos descendentes também, estar alinhado a isso também é um benefício futuro. Quando vocês pensam em acarajé, o que vocês lembram? Bahia. Da Bahia. Dendê, Bahia. Então, o acarajé ele é um patrimônio imaterial da Bahia. Todo mundo que vai comer um acarajé vai lembrar da Bahia. Independente se esse acarajé a gente for comer ele na Pajuçara, ali no Gogó da Ema, certo? Daí vão dizer, é o acarajé alagoano. Modificou, não tem o vatapá, não tem o caruru, tem verduras, pode ser só de camarão, mas o acarajé é baiano. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Independente das modificações que podem ser feitas, testadas, é um patrimônio de vocês. É um patrimônio que vem passando de gerações em gerações. É como a dança do coco, né? O coco de roda, a tapioca. É de vocês. Então, não precisa ter medo de ousar, de testar coisas novas. A gente tem que ter, né, um pouquinho de ousadia, de testar, para ver. Mas o que é de patrimônio mesmo tá ali, tá? Que é a utilização do coco, da massa ruba, das receitas de vocês, tá ali. Se a gente alterar um ingrediente aqui, alterar outro ali, deixar uma maneira mais saudável, de repente vai vir com uma pegada de produto orgânico, e tem tanta coisa para ser trabalhada nisso que vai valorizar o produto, né? E uma coisa importante, que seja essas modificações, elas precisam ser realmente gradativas. Nesse momento a gente tem sugestões, né? Vamos tentar. Amanhã a gente vai ter uma experiência com essas gorduras, né? De provar um bolo com óleo de coco, de provar um bolo com manteiga, de provar um bolo com margarina. Todos nós, né? Porque eu provei um bolo hoje, da Dona Maria, um pé de moleque, delicioso. E eu quero que modifique esse sabor desse produto. Não, mas a gente pode substituir de uma maneira gradativa. A gente está falando muito do óleo de coco, mas a gente tem a manteiga, tá? A gente tem a manteiga. A gente pode atender uma substituição de uma gordura trans, mas a gente tem a manteiga para substituir, como a gente tem um óleo de coco, e tudo são testes e custos, né? Você precisa fazer o teste e custo, o que realmente ficou viável, conseguindo atender um público, conseguindo atender um padrão de produto que busca pela saúde, busca pelo um produto diferenciado. Isso é uma coisa que a gente precisa estar com calma, é gradativo e que consegue fazer e não vai perder a característica cultural. Por exemplo, o peixe. Peixe assado na folha da bananeira, todo mundo quer provar, não é? Então, dá uma questão. E também tem uma questão sensorial, que é aquela do defumado da folha da bananeira. Para falar da folha da bananeira, o que aqui é muito interessante da proposta do Paulo, e a folha da bananeira quer dizer cultural, né? Que eu disse assim, a folha da bananeira é muito cultural, é muito cultural. Tá errado ir para o papel alumínio? Não, não tá errado. E o que é interessante, quando eu digo não tá errado, não tem certo e errado. Foi uma maneira que você encontrou de modificar, resolver a sua situação, e você produzir o seu bolo e continuar produzindo. Como aproveitando é a maneira de substituir uma gordura e vai continuar vendendo. É a maneira que a gente vai utilizar nesse momento para substituir essa mudança, essa modificação, né? E foi uma modificação feita com papel alumínio, como o Paulo trouxe, e que não influenciou na venda dele. E se eu sugerisse para vocês agora nesse momento, pessoal, a partir de hoje todo mundo precisa fazer pé de moleque no papel alumínio. Vocês iam olhar para mim e dizer, nem vem, né? Nem vem que eu não vou tirar minha folha de bananeira. Então, é uma proposta que é para a gente trazer e a gente consegue fazer de uma maneira diferente, mas a gente também pode manter a nossa tradição cultural. A gente vai começar, agora vamos saber a quantidade utilizada de cada ingrediente. A gente conversou bastante, a gente fez
aqui essa tabela, né, para vocês, cada um dizer como é que faz as medidas, né, para a elaboração dos seus bolos. E agora a gente quer falar para vocês da importância disso, né, na elaboração e nos custos que vocês vão ter para fazer esse bolo, para a gente depois lá na frente ver o lucro que é possível ter, né? Então, para que nós precisamos saber disso? Por que a gente precisa saber a quantidade de cada ingrediente? Olha, a gente tem aqui, a gente pediu para que vocês fizessem, né? Logo quando a gente chegou aqui, preenchesse essa tabelinha para dizer quais eram os ingredientes e a quantidade que vocês utilizam. O que é que a gente quer propor para vocês nesse momento? Vocês têm a medida de vocês de bolo, uma xícara, uma colher de sopa, uma colher pequena. E qual é a nossa proposta, né? O que é que a gente sugere para vocês? Que a partir desse momento a gente possa padronizar. O que é que significa isso? Qual é a quantidade que eu utilizo de cada ingrediente? Para que cada receita ela seja igual. Todas as vezes que vocês fizerem o bolo de vocês, você tem a mesma quantidade de ingrediente e vocês utilizem a mesma quantidade para que o custo do bolo de vocês seja sempre o mesmo, tá? E para que vocês saibam quanto é que custa cada bolo de vocês. Quanto é que custa um tabuleiro daquele de bolo, aquela bandeja de bolo, tá? E esse é o principal ponto, é que vocês ajustem os custos de vocês, tá? Outra coisa que a gente precisa sempre pensar é que qualquer produto que vocês façam, bolo, pé de moleque, o interessante é que a gente mantenha as mesmas quantidades para que eu tenha o mesmo resultado. Qualquer variação, colocou um pouco mais de leite, coloquei um pouco mais de ovo, não medi a quantidade certinha da farinha, vai acontecer uma modificação no produto de vocês. O bolo vai ficar diferente, tá? Então, o que a gente trouxe de sugestão para vocês? Olha, aqui são medidores caseiros, tá? O que é que isso substitui? Vai substituir a xícara, vai substituir a colher de sopa, a colher de chá. A xícara da Dona Maria pode ser maior do que a xícara que o Paulo utiliza, tá? Isso aqui a gente padroniza, vocês vão utilizar. Alguém utiliza? Ótimo. Aqui nós temos uma xícara, meia xícara, 1/3, 1/4 e 1/8 de xícara. Dessa forma, vocês vão conseguir medir, quantificar quanto de cada ingrediente vocês utilizam e saber qual é o custo do bolo de vocês, certo? Essa aqui é uma medida. Aqui, não sei se vocês utilizam também, aqui são as medidas de colheres, tá? Então, aqui eu perguntei para vocês qual colher que vocês utilizam, né? Aqui eu tenho uma colher de sopa, meia colher de sopa, uma colher de chá, meia colher de chá e 1/4 de uma colher de chá, tá? A medida do sal que eu utilizo, é interessante, a gente tem a pitada que pode utilizar, mas é interessante também que a gente saiba a quantidade exata que eu vou colocar. Eu posso pegar uma pitada de sal maior num dia e menor no outro. Eu posso pegar uma colher de sopa maior no dia e menor no outro. E cada vez o bolo vai saindo de uma forma diferente. Então, assim, é interessante que agora a gente consiga fazer a mesma medida, certo? Esse copo que vocês estão recebendo, vocês conseguem ver o ingrediente lá em cima e como é que estão as unidades, né? A gente consegue ver ali em litros, ele dá de 50, 100, 150, 200 e aí por diante. Daí de feijão, ele marca ali, essa quantidade equivale, né? Por exemplo, até aqui a 100 gramas de feijão, de arroz da mesma forma, de farinha também está em gramas e também ele dá a medida em xícaras, certo? Uma xícara, 3/4 de xícara, meia xícara, 1/4 de xícara, certo? Então, esse daqui é o primeiro que depois vai chegar desse daqui para vocês. Cada um vai receber este medidor aqui. E aqui ele é mais também. E de colherzinha também. Então facilita bastante. Quem ainda não utiliza esse tipo de medidor, o que é que a gente propõe, sugere para vocês? Que o próximo bolo que vocês façam, a quantidade que vocês utilizam, vocês comecem a medir a partir do medidor. Eu uso 1 xícara e meia de farinha, tá? Então, para que vocês tenham uma padronização todo dia,
o meu bolo vai ser igual, eu vou utilizar os mesmos ingredientes, essa quantidade de ingrediente, e eu estou gastando, o custo do meu bolo é esse, o que eu já sei. Isso vai ajudar muito também nos próximos momentos que vocês vão ter, que começarão a trabalhar com custo, tá? Você saber exatamente o que você utiliza para construir um valor, um custo do bolo de vocês, certo? Tá? A medida de xícara, quando a gente bota a xícara, você pegou a farinha, o dedinho, a xícara. Se você está utilizando uma colher de sopa, vamos pegar um exemplo de fermento, é uma colher de sopa retinha, certo? A cada medida, ela já é exatamente a colher de sopa. A colher de sopa que vocês pegam, ela precisa ser aqui. Dentre o conteúdo que a gente precisa trazer para vocês, a informação, existe um que chama rotulagem, tá? Hoje a gente vai falar sobre a lista de ingredientes. O que é isso, né? Vocês precisam, a gente entende que lista de ingrediente são todos os ingredientes utilizados na fabricação do produto de vocês. E a lista de ingredientes aparece pra gente sempre assim, ó. Ele vai aparecer do produto, do ingrediente que vocês usam de maior quantidade. Por exemplo, eu uso mais massapoba. Então, meu primeiro ingrediente, massapoba. Depois eu uso açúcar. Então, é o ingrediente de maior quantidade para o de menor quantidade, que é utilizado na fabricação do bolo. Qualquer produto, qualquer alimento que vocês comprem, que eles estão embalados, que ele tem todo o rótulo deles, a gente vai falar sobre isso amanhã. Todos os produtos, vocês vão ver que tem lá lista de ingredientes. O que é que significa? É para que o cliente, o consumidor, saiba quais são os ingredientes que utilizam naquele produto. Assim, aquele consumidor que não pode comer o ovo, ele vai ver se tem ovo. Aquele consumidor que não pode comer a farinha de trigo, vai estar ali dizendo e ele vai saber se tem ou não tem. Tá? Ali vai estar descrito para o consumidor, para o cliente, se tem ou não tem aquele ingrediente. Tá? O meu objetivo hoje é que vocês saibam que a gente tem uma lista de ingredientes. E seria a primeira, uma sugestão para que vocês colocassem num produto de vocês, né? Um produto que possa ser comercializado posteriormente, é que esse produto tenha uma lista de ingredientes. Qualquer um que vocês forem vender fora da comunidade de vocês, elas vão querer saber o que é que tem nesse bolo. Quais são os ingredientes que estão aqui, para que ela possa escolher e saber se ela pode ou não consumir aquele bolo. Então, assim, esse é o objetivo da lista de ingredientes, tá? Obrigada pela atenção. Gente, alguma dúvida? Mais alguma? Obrigada. Agora nós vamos começar falando com vocês a respeito das porções, de como vocês determinam as porções que vocês levam para vender, tá certo? Daí eu vou solicitar que alguém venha aqui e faça o corte pra gente de como vocês determinam a porção, tá certo? Então a gente precisa saber isso para saber depois em termos de custo, né? O custo que vocês têm para produzir e o custo que vocês têm depois que vocês vendem, para a gente poder determinar se vocês têm lucro ou se vocês acabam empatando, certo? Então é importante a gente saber isso. Vamos lá, como é que tu cortaria esse bolo? É no olho? Tem alguma régua no olho? Certo, esse tamanho, ok, obrigada. Agora eu vou tirar aqui, ó. Daí todo mundo mais ou menos é esse tamanho. Daí o que a gente precisa ter, gente? A gente precisa ter ideia de qual o peso, né, em gramas tem esse nosso bolo para poder ter uma padronização.
O objetivo agora de vocês é que a gente tente padronizar, então uma sugestão para vocês, o tamanho do bolo que vocês vendem, certo? Porque vocês vão conseguir ter uma noção de quanto é que vocês gastam para fazer aquele tabuleiro, aquela bandeja, tá? Quantos bolos vocês fazem e qual o valor de cada pedaço de bolo que vocês precisam vender. E saber o valor que vocês precisam vender esse bolo, para que vocês realmente tenham um lucro, que vocês não estejam gastando os ingredientes, vendendo pelo mesmo valor, e vocês não consigam ter um retorno a mais na venda de vocês. Entenderam? Qual é a nossa sugestão? Que a gente consiga, vamos pegar uma medida maior, que a gente consiga padronizar com vocês um cortador desse, um medidor. A gente está vendo com a Helena, a gente consegue fabricar um que seja nesse tamanho, desse formato retangular aqui que vocês vendem, certo? Ou que a gente fizesse nesse tamanho quadrado, tá? O formato ideal é que vocês consigam cortar e não tenham desperdício na forma, certo? Qual é a ideia? Vamos pegar um modelo aqui, tá? Se vocês utilizassem esse tamanho aqui, vocês podem ter uma medida padrão. Vocês vão vender o mesmo tamanho todos os dias, naquele valor. Vocês vão ter um auxílio na próxima capacitação para que vocês saibam quanto custa de fato para vocês produzirem uma fatia de bolo. Então, essa porção aqui é para o comércio local de vocês, né? Que vocês vendem, que é esse tamanho de bolo que as pessoas aceitam e que pedem, né? Aí eu pergunto para vocês, uma redução de tamanho nesse bolo aqui, o que é que vocês achariam que aconteceria aqui na venda local? Diminuir. Não pode diminuir. Não pode diminuir. Pode aumentar, né? Só aumentar. O formato não importaria, Não né? pode, né? Não é verdade. Poderia manter esse padrão. É verdade. Desse padrão aí, ele vai ficar grande. Tá grande. Aí vende R$5, porque Não, menos tá não dá não, é bem. assim. Vocês observem aqui comigo, aqui tem vários... Aqui, tá tão grande, pode ter fico leve. Zé, esse daí vai ficar grande. É. Aqui em festa não vende, né, menina? Vende? Vende Não. não. É 3x10. Esse menor. aqui. Vender se for assim. Fora. Pronto, aí vamos lá para a gente falar fora, tá? Qual é a nossa uma proposta, uma sugestão para vocês hoje, tá? De porção de bolo e de embalagem, certo? Olha só. Essa porção para o comércio local de vocês, 150 gramas. Não pode diminuir, não consegue vender aí a princípio, então precisa ajustar os custos, né? Agora vocês vão saber exatamente qual o valor que vocês conseguem ter retorno financeiro com esse bolo, né? De fato. Quando a gente pensa em um público externo, fazer um trabalho com o turista, com eventos, um trabalho que é a proposta que a gente, né, gostaria que vocês conseguissem, aí nós podemos trabalhar com tamanhos menores. Aqui é tamanho, tá? Não é espessura, certo? Porque aqui é fina forma. Mas o tamanho, eu vou cortar aqui, certo? Para que vocês vejam nesse bolo aqui. É porque esse bolo ele é alto, né? Essa porção aqui desse tamanho, com o bolo nessa altura, tá? Que você vê que é diferente, né? Esse bolo aqui, nessa altura. Aqui a gente tem 100 gramas. Aqui a gente tem 50 gramas a mais, tá? Esse bolo aqui tem 100 gramas. Essa é uma porção que vocês podem vender em outros locais. Esse é um tipo de embalagem que pode ser feita para que a gente possa vender para um turista, para um evento, para algum evento que leve o produto de vocês para algum local em Maceió, uma feira agrotecnológica, uma feira de agricultura, mas um evento que vocês possam vender. Claro, vai inserir aqui um custo a mais, mas isso precisa ser repassado para o produto. A gente não pode botar essa embalagem nesse bolo e continuar vendendo o bolo pelo mesmo valor, certo? Então, o que é que acontece? O tipo de embalagem, você já coloca embalagem plástica, né? Embalagens, a gente precisa armazenar esse bolo, eu não posso colocá-lo aqui direto, né? A gente vai precisar embalar esse bolo. Uma sugestão, colocar numa caixinha.
A folha de bananeira pode ser utilizada de uma forma decorativa, tá? São algumas maneiras que a gente poderia levar isso para outro público, certo? Uma coisa que precisa ser trabalhada um pouco lá na frente. Mas em relação a algumas embalagens, pode ser mais simples, pode, embalagem plástica, uma fitinha, a gente consiga colocar um cordão. Qual é a proposta? Que remeta à cultura de vocês, tá? A cultura desse bolo. A gente precisa manter a cultura de vocês, certo? E é o que o turista vem para cá, ou ele vem conhecer o produto, ele não quer consumir o que ele tem lá, ele quer ver uma coisa diferente, o que vocês têm para oferecer, certo? Eu vou medir nesse tipo de forma, de altura de bolo, certo? Para a gente verificar aqui o tamanho. Ó, nesse mesmo formato, tá? Nessa mesma medida, esse aqui ele é um pouco mais leve, tem 80 gramas. Tá? Você está vendo o que ele tem? Mas é a mesma medida, né? A gente vai depender do bolo, do formato. É um bolo maior com coco, é o tamanho da forma, vocês vão padronizar o tamanho. Dependendo do tabuleiro de vocês, esse bolo vai ficar mais alto ou mais baixo, né? Então aqui era uma proposta para que vocês pudessem utilizar uma porção menor desse bolo. O que é que vocês acham disso? Tá? É uma sugestão, o que é que vocês acham? Vende, né? Vende. Essa aqui é uma porção individual, né? A gente tem uma porção individual realmente, tá? Uma porção menor para consumo. Poderia ser menor, tudo depende. A gente poderia utilizar uma porçãozinha menor. Aí é degustação. Mas, qual seria a proposta, né? Esse tamanho? Aqui em Alagoas, a gente tem muito evento, né? A gente tem muito evento na cidade, muito evento. E muitas vezes, se conseguisse levar esse produto de vocês de uma forma bonita, uma porção individual, embalado, com o tagzinho do evento. Então, são algumas formas de venda que vocês podem levar, claro, em parceria com a prefeitura, que consiga passar com a Embrapa, que vocês conseguissem levar esse produto para outros locais. E o que é que eu quero mostrar para vocês? Que existem outras formas de comercializar, tá? O comércio local, ele pode aceitar somente esse, mas os outros tipos, outros comércios, outros locais, eles podem aceitar porções menores desse produto de vocês. Certo? E porque tem gente que não compra só, vamos dizer, só o bolo de maçapupa, já compra do outro, já compra o pé do moleque, entendeu? Mais pequeno, maior. Aí, né? Assim, vamos dizer que eu vou para pecuária. Aí lá não vou ter condições de cortar para arrumar bonitinho. A gente já leva uma porções já arrumadinhas. Porções embaladas. Entendeu? Já tudo organizadozinho, porque o turista vai chegar, não vai esperar. O que é que vocês acham, menina? Vocês falem, viu? Porque eu sou de falar muito, né, Patrícia? Você fala, menina. Não é? E aqui na nossa cidade, só quando começar os turistas virem, aí a gente vamos fazer essa apresentação bonita. Mas aqui, pessoal, meu vizinho, a prefeitura encomenda sem bolo, a mim, a secretária, a secretaria, entendeu? Aí a gente já faz assim, porque elas compram pela forma. Carminha, quanto é 3 bolos? A Betânia mesmo. Entendeu? Aí a gente já vai vender e fora a gente vai com essa apresentação bonita, né? Aqui é uma degustação. Esse aqui eu fiz a medida, esse cortador cabe exatamente dentro dessa caixinha. Isso. Seria assim. Exatamente. Essa caixinha custou 36 centavos, esse cortador R$5. A pedido das meninas, vocês vão receber os cortadores. Só que a gente deve fazer, então pedir para ver se a gente consegue fazer um retangular, né? Tem um retangular para o padrão deles de hoje, né? Tem esse, o maiorzão e o retangular, que vocês deveriam receber. Isso. Tá bom? Para poder vocês poderem variar com facilidade. Vocês medem um pé de moleque, na colher, na mão, a maioria. Qual a medida para colocar na forma? A minha na colher, não. Mede não na uso mão. na mão. Bati a massa, quando eu já estou com a colher, já tenho a medida certa. Uma colher já, não pego mais, só ajeito assim, né? Porque ele gosta de ficar assim troncho. E arrumo, enrolei, já botei no forno, não pego mais na massa. Certo.
Vamos sugerir, fazer uma proposta para vocês, tá? O que é que eu quero que vocês tentem fazer? Cada um, vocês podem tentar, vocês vão medir o tamanho da porção que vocês utilizam do pé de moleque, o pé de moleque que vende, né? Que é aquele pé compridinho que vocês têm. No lugar de vocês utilizarem a mão, a gente tentar, vocês vão medir o que significa essa mão, né? O que é que ela significa? É uma xícara para que vocês... É menos. É menos? É muito. A segunda, a maior, é essa daí. Meia xícara. Não é, tá? não é? A minha é essa daí, Pronto. que é uma colher. Daqui eu tenho aquela né? Não é de sopa, aquela de tirar arroz. Colher de mãe. Pronto. Colher de mãe, pronto, é aquela. Que dá um bolo. Eu ia até trazer. Para que vocês consigam medir a massa do pé de moleque para colocar na folha, que vocês utilizem, vocês vão receber esses copos medidores, para que vocês utilizem a mesma medida para todo o pé de moleque, para todo, tá? Essa é a medida de meia xícara, então vocês vão pegar a massa, não pega mais com a mão, pega com a medida e vocês colocam na folha e vão ajustar e fazer eu ajusto e só embalar. arrumo assim com a colher, que aqui não pego mais, só para tirar do fogo. Vocês, dessa forma, vocês vão conseguir padronizar o tamanho. Todo pé de moleque de vocês vai ter o mesmo tamanho. Todo pé de moleque vai ter um valor exato que vocês vão conseguir vender. Eu não sei as meninas na pecuária, né, eles podem, como vai vender o bolo. Era isso que eu queria combinar com vocês. Eu mesmo vou fazer os pés de moleque de R$5. Por quê? Porque a gente não vai fazer ele assim, pequenininho demais. Vamos fazer um padrão, todo mundo igual, e dá para vender a R$5. Por quê? Quando eu fui para Santana de Ipanema, que eu também sou pela Interal, do governo federal, e lá eu levei um bala de bolo e fiz tudo assim. E lá eu vendi tudinho de R$5. Tudinho de R$5. Quando terminou, não foi, Zé? Quando terminou, eu já estava com a massa de tapoé, bati outra massa e vendi. Tudinho a R$5. Por igual, todo mundo comprou. E todo mundo já conhece o pé de moleque, né? iguais, né? Umas sugestões que poderiam ser utilizadas para que vocês conseguissem comercializar, tá? Aqui, vocês até me trouxeram um bolo nessas formas de alumínio, ele já assado aqui, né? Uma porção maior, tá? As caixinhas, esse tipo de caixa também, que é a caixa que vocês viram que tem a superfície aqui transparente, tá? Aqui é a indicação, né? Que a gente pode ter a indicação do projeto das boleiras. Uma embalagem mais simples, mais barata, tá? Uma coisa que eu queria pontuar para vocês quando eu coloquei essa foto. Todas as vezes que vocês produzirem os bolos de vocês precisam deixar esse bolo esfriar para embalar. O que é que acontece? Quando a gente armazena o bolo quente o vapor vai subindo, né? Ele condensa e vai formar uma água em cima da tampa, aquela água cai no bolo e o bolo estraga mais rápido. A vida de prateleira dele diminui. Então, sempre que a gente for fechar o bolo, a gente precisa deixar o bolo esfriar antes de tampar esse bolo. Ou quando vocês forem colocar esse bolo em embalagens, uma proposta que vocês querem levar para algum evento, esse bolo precisa estar frio, totalmente frio, para que depois vocês consigam embalar e fechar. Tem que ser ele frio. Pronto, como é que eu quero dizer? O bolo de macaxeira, a gente fez ele, não pode cortar. Só se for amanhã, eu deixo para o outro dia, porque se cortar hoje ele azeda mais rápido. Último ponto que a gente precisa falar para vocês aqui da parte da capacitação sobre a rotulagem, né? Vamos entender o que é isso, olha só. Existe uma resolução, que é uma norma, certo? Que ela regulamenta os produtos que são comercializados, colocados à venda, tá? Então, considerando que será necessário que vocês possam levar esse produto para outro comércio, vocês colocar em pontos de venda, que vocês forem levar esse produto para o turista, a gente está pensando que eu preciso ter agora as informações do produto. O que é que o consumidor faz quando ele vai comprar um produto? Eu digo consumidor, esse público que agora vocês estão querendo chegar. Ele vai olhar o rótulo, a informação nutricional do produto, vamos falar sobre isso. Ele quer saber o que tem naquele bolo, do que ele é feito,
o valor energético, a quantidade de calorias, né, que a gente fala, a quantidade de gordura, de açúcar, de sal. Ele vai olhar tudo que está feito ali, tudo que foi colocado naquele bolo. Para isso, nós temos uma resolução que ela dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados, né? Alimentos que foram embalados na ausência do consumidor, ou seja, o que é isso? Vocês embalaram, vocês produziram e vocês estão levando para vender em outro local, que é diferente de termos um tabuleiro de bolo e a gente corta e vende a porção para o consumidor, que é diferente, tá? Então, o que é que significa isso, tá? Só para que vocês entendam. É toda informação, resumindo, que nós colocamos para o consumidor entender o que tem naquele produto, tá? Aí, dentro da rotulagem que eu vou mostrar para vocês, é a tabela de informação nutricional. Vocês já observaram isso nos alguns produtos embalados? Farinha de trigo, biscoito, todos os produtos, tá? Vocês vão perceber agora que houve uma modificação nessa norma e essa informação nutricional ela mudou. Os produtos que vão chegar no mercado a partir de agora, que começaram a ser produzidos a partir do dia 9 de outubro, estamos hoje no dia 20. Então, os produtos que estão sendo produzidos a partir do dia 9, eles estão obrigados a informar dessa forma aqui. Então, aqui é uma informação nutricional, só para que vocês entendam até quando vocês estiverem comprando os produtos de vocês. Valor energético, carboidrato, gordura, açúcar, aqui ó, gordura total, gordura trans, ó, que eu falei para vocês, né? Que vai ser proibido no próximo, em 2023, tá? Gordura trans, gorduras saturadas, fibra, sódio. O que é que vem de novo que vocês vão observar? Existe uma informação que vai ser frontal, que é isso. Isso na frente. Imagina que isso aqui é um pacote de biscoito, tá? Suponha que isso é um pacote de biscoito. E vai ser feita, cada indústria, cada pessoa que está produzindo o seu produto, que vai ser obrigada a informar esse rótulo, vai ser necessário ele calcular, tá? Então isso precisa de um auxílio, tá? A própria empresa necessita de um auxílio, como qualquer outra pessoa que vai fazer um auxílio de uma pessoa técnica para fazer. Ele vai ser obrigado a dizer se o seu produto ele é alto em açúcar, se ele é alto em gordura saturada ou se ele é alto em sódio. Então, se você tiver um produto que você colocou muita gordura, a intenção do órgão que regulamenta, a Anvisa, é que ele consiga informar ao consumidor que, olha, você está comprando esse produto, mas saiba que ele é um produto alto em gordura, tá? Ele é um produto alto em açúcar adicionado e ele é um produto alto em sódio, que é sal. Então, essas informações, elas virão como uma forma de alerta para o consumidor, para vocês, que esse produto tem esses componentes com um valor elevado, tá? Por porção, que é diferente. O que é que vocês entendem por porção? Se um pacote de biscoito eu consigo fornecer 5 porções, uma porção desse biscoito, ela vai estar aqui, ó, tudo que você vai, quantidade desses nutrientes aqui que vocês vão estar consumindo, tá? Pessoal, uma coisa importante é que vocês vão encontrar a partir de agora no supermercado embalagens de 2 tipos, que é o que a professora Camila falou. Ainda vão estar vindo as embalagens antigas com essa rotulagem. E vocês vão observar que vão ter essas embalagens novas, que vão vir com essas informações logo na frente do produto. Geralmente a gente vira a embalagem para olhar as informações atrás. E agora essas informações que a Camila falou, que são a informação nutricional frontal, ela vai estar logo na frente da embalagem. Alguém de vocês só usa a massa puba, aquela mais amarela, ou alguém já usou, que às vezes acontece, de usar corante amarelo? Algum modificador da coloração, alguém usa? A gente precisa saber se tem, porque isso é uma coisa muito importante para conter na rotulagem, viu, gente? Mas não é para ter, né? O antigo rapaz que a gente comprava massa, ele falou pra gente que não estava com tempo de mandioca amarela. Aí eu não sei como foi que ele falou, que ele queimava, colocava o corante dentro da mandioca e a mandioca
num processo da pubação. Aí ele colocava o corante e ela já ficava amarelinha. Só que antigamente, quando a minha mãe era viva, quando eu era pequena, aí quando não tinha mandioca amarela, ela colocava um pouco de corante. Porque já tem pessoas que não gostam de ver o bolo branco. Não gostam da massa branca, só que ela colocava e não dava para aparecer. O ideal é que o produto de vocês é um produto artesanal, de tradição cultural, que não se utilizasse corante artificial, por exemplo. Não é o corante que a gente encontra nos potinhos. O ideal é que não se utilize. Porque caso comecem a utilizar, esse vai ter que ir lá para informação. A gente precisa dizer ao consumidor que tem corante. Porque alguns consumidores eles podem ter uma reação alérgica, alguns realmente não podem consumir nenhum tipo de corante. Tentem manter a característica cultural, tradicional de vocês, da região, que é um produto artesanal, né? O produto artesanal, o produto da folha da bananeira, com a característica local. Isso é importante, tá? Todo produto que vocês irão utilizar no bolo, ele vai precisar aparecer nessa lista de ingredientes. A gente precisa informar tudo o que nós colocamos. Aí, para que vocês entendam também o que significa essa lista de ingredientes, ela é escrita da maneira que nós colocamos o ingrediente de maior quantidade. Por exemplo, no caso de vocês, a massapuba é o ingrediente de maior quantidade, né? A maior quantidade do ingrediente é a massapuba. E nós vamos listando de acordo, decrescente, né? A quantidade for reduzindo. Aqui é milho, açúcar, malte. De vocês, massapuba, açúcar. E aí vocês vão seguindo a ordem do maior quantidade para o produto de menor quantidade utilizado aqui, tá? Eu queria, só para finalizar, trazer de uma maneira a degustação que vocês fizeram, né? Eu achei muito interessante, vou falar para vocês assim, de 2 produtos, de 4 bolos, tá? Que vocês trouxeram, uma comparação em relação. Vocês observaram aqui que tinham bolos, um bolo que estava no início aqui, que tinha o nome GT e G1. Olha, o bolo GT, que estava aqui, foi um bolo feito com, o bolo tradicional, feito com manteiga, massapuba, ovo, açúcar, leite de coco, sal, fermento. Bolo tradicional. Esse bolo era o bolo cultural, tradição. A massapuba, leite de coco, açúcar, manteiga, sal, fermento, né? Vocês utilizam. O bolo que estava em seguida do G1 era o bolo feito com óleo de coco. O segundo bolo. Foi a substituição da manteiga pelo óleo de coco, tá? O que é que foi interessante? Esses 2 bolos aqui foram os bolos que tiveram uma maior aceitação, tanto com manteiga como com óleo de coco. Algumas pessoas colocaram moderadamente, ficou mais ou menos, mas a maioria indicou que gostou muito desses 2 produtos. Tinham 2 bolos aqui também, que trouxe um com farinha, foi feito com a massa, a receita, né, a formulação tradicional, só que um foi feito com farinha de trigo e o outro sem farinha de trigo, tá? O que é que nós observamos aqui em relação ao gostei mais ou menos, eu gostei pouco, né? Que a metade de vocês, a metade falou que gostou dos 2 e quem não gostou preferiu excluir o bolo que tinha farinha de trigo, né? Vamos falar da avaliação, a minha avaliação pessoal, tá? Porque provar um bolo, degustar é muito pessoal. Eu vou gostar, a professora Daniele pode não gostar, é uma coisa muito pessoal. Mas dessas 2 amostras, o que é que a gente percebe? Quando vocês colocam a farinha de trigo nessa amostra, nesse produto, o bolo ficou mais suave no paladar em relação à massapuba. O outro bolo sem a farinha de trigo, o bolo da massapuba ficou mais evidente, né? Você percebe o gosto da massapuba, tá? Então, essa foi a nossa principal variação. Teve outro bolo também, que ele foi o bolo feito com margarina. Então, a gente teve o bolo feito tradicional. Quando eu falar o tradicional aqui de vocês, é o bolo só massapuba, só leite de coco, tá? Então, vocês tinham o bolo com a manteiga e o bolo com a margarina. Os 2 tiveram uma ótima aceitação. A aceitação, eu falo, gostaram muito, tanto com a manteiga como com a margarina, tá? E onde é que nós queremos chegar com isso? Que vocês provaram
bolo com óleo de coco, com a manteiga e com a margarina. E vocês gostaram, a maioria, tá? Gostaram muito e aceitaram. Precisa fazer ajuste em relação à receita e ao custo agora, né? Vou substituir pelo óleo de coco, a gente faz um ajuste na formulação e vê o custo do produto em substituição a esses outros tipos de gordura, certo? Com isso, pessoal, a gente percebe o quê? A dúvida de vocês ontem, mas será que vão gostar? Mas será que vai ser bolo realmente, né? Vai ser o bolo de massa pulva que a gente está acostumado? A gente pôde provar hoje para vocês que sim, né? Que dá certo. E claro, dá para fazer vários ajustes finos que a gente tem que fazer nas quantidades, porque a gordura ela é um ingrediente que deixa o sabor muito pronunciado quando ela é colocada em grande quantidade, né? Deixando o bolo com um aspecto de um bolo mais pesado e com um paladar mais gorduroso também, né? Aquela coisa que deixa a boca encoberta por causa da gordura. Então a gente tem que cuidar isso. E perceber que sim, que todas as variações são do mesmo bolo. Então, tem que trabalhar nisso. Eu, particularmente, vou destacar esse bolo aqui, que é do Paulo Eduardo. Esse bolo do Paulo Eduardo, que eu notei em relação aos outros, foi o diferencial do coco. Ele adicionou coco. Então, ele dá uma lembrança de bolo de macaxeira. Quando a gente degusta ele dá essa lembrança por causa do coco, dos pedacinhos de coco. Eu achei agradável, é uma variação e daí fica assim, questão de vocês para quem gosta desse tipo de bolo. Ele fez dois, ele fez só com leite de coco tradicional e esse colocando ainda o coco ralado. Pessoal, então com isso a gente vai concluir, né, nossa capacitação. Nós agradecemos muito, né, a confiança de vocês, que vocês tenham vindo participar com essa simpatia, com essa disposição, né, de aprender. Nós ficamos realmente muito satisfeitas. Eu saio daqui realmente disposta a participar de mais trabalhos como esse. Eu, em nome do Instituto Federal de Alagoas, eu coloco à disposição de vocês, porque vocês precisarem, se precisarem de alguma capacitação, alguma coisa, vocês entrem em contato, também através da Patrícia, que a gente trabalha em colaboração da Embrapa, vocês podem entrar em contato e pedir.